Boa noite, amados. Deus é bom, graças a Deus. Passei uns dias ausentes aí, me deram umas férias e eu fiquei ausente de alguns encontros. Mas que bom revê-los, uma alegria poder estar aqui novamente. Há um texto que veio ao coração, Hebreus 13:8, enquanto estávamos reunidos aqui, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que te alcançou, Ele é o mesmo hoje. O que te alcançou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 10 anos, há um ano, nessa semana, Ele continua sendo o mesmo. E será por toda a eternidade. Continua sendo bom e continua sendo Deus. E lá, 1 Coríntios, por favor, me acompanhe. Por favor. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 em diante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Amém? Aleluia! Jesus é bom. Nos anos de 1992, quando fui batizado, entre os irmãos era muito corrente e muito veiculado um livrinho chamado O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Quem aqui já leu, lá naqueles anos lá e tal, era muito comum os irmãos terem aquele livro. E lendo aquele livro, algo que me chama a atenção e nos faz relembrar disso aqui, e ele diz o seguinte, que poderíamos colocar vários membros em uma sacola e chamar aquilo de corpo. Não seria um corpo, seria uma sacola com muitos membros. O corpo, ele precisa estar aconjuntado, ligado, porque senão será apenas membros. Quando nós vamos aqui na feira, nós temos ali um monte de corpos de animais e eles cortam os pedaços e ficam ali expostos vários pedaços. Era um corpo antes, agora são apenas pedaços que estão disponíveis.
E a igreja do Senhor, ela é um corpo que tem muitos membros. Mas esses membros precisam estar ligados e funcionando para receberem o benefício do próprio corpo. Tem um rapaz que trabalha de pedreiro, ele faz serviços para mim, e ele sofreu um acidente na mão com aquela, o pessoal chama maquita, mas aqueles que corta, né? Então ele ia perder 3 dedos, e quando chegou no hospital, disseram que tinha que amputar os dedos, porque só tava as pelinhas penduradinho, mas aí fizeram um negócio lá e acharam um médico, um especialista, e conseguiu reverter o quadro. Ele ficou com defeitos, mas continuou com os dedinhos dele lá. Dá umas câimbras, o negócio fica meio durinho assim, mas ele consegue fazer as coisas. Se esses membros que foram afetados por esse acidente tivessem sido tirados, eles morreriam depois de um tempo. E o corpo seguiria, porque estaria vivo, mas sentiria falta daqueles dedinhos. Não há membro menos importante ou mais importante no corpo. Todos são importantes. Todos são importantes. E vale lembrar, para novos que estão chegando, sendo batizados, os antigos que já conhecem bem, mas que precisam sempre estar renovando, que a igreja ela não é uma instituição, não é uma organização, ela é um organismo vivo que se movimenta. Por onde ela passa, exala o perfume do nosso bom Senhor. Amém? Nós somos esse povo, uma pequena parte do rebanho do Senhor nessa cidade, e devemos dar a nossa justa cooperação com relação a termos entendimento para que nós fomos colocados. Qual é o objetivo de Deus? Fomos salvos, fomos alcançados, mas não fomos levados para o céu. Ficamos por aqui para fazer o quê? O que é que Deus quer conosco? Como Ele quer se utilizar das nossas vidas nesse tempo? Bom, e existe, na realidade, alguns mitos e algumas... Eu queria só dar um tapa na roda sobre a questão de discipulado e de companheirismo. Falar daquilo que nós vivemos, praticamos, mas existe algumas idealizações, alguns sonhos, alguns romances com relação a um companheirismo, a um discipulado, se funciona, se não funciona. E lembrando que o nosso Senhor, lá em Mateus 28, do 18 ao 20, Ele nos manda fazer discípulos. Ele não mandou fazer discipulado, Ele mandou fazer discípulos. O discipulado é uma consequência do fazer discípulo. Você vai conviver, você vai relacionar, e então vai acontecer essa relação que desenvolve o crescimento da vida do discípulo. Amém? Mas o que é, na realidade, o discipulado? Se eu estou aconjuntado no corpo, se eu estou ligado ao corpo, o que é o discipulado? É o dia que eu reúno com o discípulo que está comigo, com o meu discipulador na terça-feira ou na quinta-feira? É o dia da minha reunião com a minha junta? É o discipulado? Como é que é? Vocês já viram a frase de encontram um discípulo e diz assim, estou indo para o discipulado. Vocês não já encontraram, não? Já falaram comigo. Eu estou indo para o discipulado, Roberto. Não? Eu assim, estou indo. Aí você fica assim, foi discipulado. Sério. Por quê? Entende que aquele dia é o dia do discipulado. O dia que aquele irmão que foi colocado vai trazer alguns ensinos e ele entende que aquilo ali é um discipulado. Mas o que é discipulado? Para quem sabe, por favor, falem. Vocês estão falando tão fraquinho, assim, com medo. Como? Relacionamento. Discipulado é relacionamento. Quando aqueles discípulos que estavam com João
Batista, e João diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Ele diz assim, os caras vão lá e dizem assim: Senhor, onde assistes? Ele diz assim: vinde e vede. E eles foram e ficaram com ele e conviveram com ele. É na convivência que nós aprendemos o que Deus já ensinou àquele outro irmão. E nos desenvolvemos e crescemos. Então, discipulado, irmãos, não é um dia de encontro com ensinos. Discipulado é relacionamento, é transmissão de vida. Então, eu posso ter todos os encontros sem uma faltazinha lá. Toda semana eu vou na terça-feira e não ter discipulado nenhum. Vou e não tem nada. Marco lá meu ponto, já deu horário de ir embora, vou embora. Semana seguinte eu vou de novo, sento, anoto algumas coisas e vamos embora. No informal, nós aprendemos com a vida daquele que está conosco. Nós vemos as ações dele, as reações dele, as alegrias e as tristezas dele, a dor dele, o sofrimento, e nós vamos aprendendo a fazer. Um discípulo uma vez disse assim: eu queria estar em uma outra localidade, eu queria estar contigo, mas eu queria num dia que você não tivesse nada para fazer. Eu disse: nesse dia não venha, porque você não vai aprender nada. Pô, ele não veio, eu não tenho nada para fazer, porque ele queria ter um tempo para bater um papo. Eu disse: então não venha. Porque se você pretende, de fato, conviver, você vai conviver vendo as coisas acontecer. E as mulheres, nessa questão, vocês têm uma facilidade muito grande, e eu queria ressaltar isso, porque é importante continuar fazendo. Às vezes, as mulheres têm lá seus afazeres, têm que varrer a casa, têm que lavar prato, têm que cozinhar, e uma irmã quer estar junto. Dá para estar com a irmã junto e conversar alguma coisa enquanto faz essas coisas ou não? Dá? Dá. Mas aí o bom senso eu acho que tem que ser colocado em conta. A irmã vai conversar? Vai. Vai para o lado, lava o prato também. Pega a coisa lá e sacode e vai conversando. Não é para aprender? A irmãzinha bendita lá já está cozinhando o trem lá, vai lá, ajuda. Então, não é para aprender? Vai aprendendo. Então, assim, isso não impede de aprender. Eu vou estar com a pessoa, vivendo com ela, fazendo com ela as coisas e vendo como ela faz as coisas. Se eu faço assim, eu aprendo mais. Esse termo mudou um pouco, mas assim, na minha época e dos coroas aí de 40 para lá, a gente chamava fominha, né? Os fominha, né? Não era fominha? Fominha de bola, fominha de não sei o que, era fominha de não sei o que. Quando eu cheguei entre os irmãos, eu era fominha de relacionamento. Os irmãos iam estar em tal lugar. Aí um dia eu cheguei na casa de Oséias aqui, ele morava perto da rodoviária. Ele disse: ô rapaz, tu tá com essa sacolinha, tu vai para onde? Eu disse: rapaz, eu vou em Piauí, vou estar com os irmãos lá. Ele disse: é mesmo, rapaz? Eu disse: rapaz, tu não vai não. Ele disse: então tá bom, não vou. Fiquei por lá, fiquei lá relacionando com ele. Ele achou que não era bom naquele momento ir. Mas aproveitei aquele tempo para ficar com ele lá e seguir o relacionamento normal. Então, assim, eu só vou se me chamar. Eu só vou se eu for convidado. Eu só vou... Mas eu vou fazer o que mesmo lá? Eu não tenho nada para fazer lá. Eu já teve um encontro, já me falou tudo. Gente, e nessa questão de discipulado, cadê Tarcísio? Eu vi ele mais cedo por aqui. Eu não estou vendo ele. Olha ali. Tarcísio, tu lembra de 1994? Aí tu foi batizado em 93, não foi? 93, final de 93 mais ou menos. Que a gente se reunia lá em casa, no Mandacaru. Tu ia para lá e Alan também ia. E aí eu preparava o ensino, né? Eu era novinho na fé, tinha pouco tempo, 1 ano e pouquinho, para repartir com Tarcísio e com Alan. Só que na época, Alan, ele todo dia ele ia para a loja, não era, Tarcísio? Ia para a loja. E ficava comigo, e convivia, e era aquela agonia, colado o tempo todo. Chega o dia do encontro lá,
eu estou com Tarsis lá, feliz da vida, com o assunto todo prontinho, arrumadinho para repartir. Aí eu comecei a repartir, ele disse, ô Josué, um momentinho, ô Tarcísio, é assim, assim. Aí deixei, né? Daqui a pouco ele disse, ô Josué, dá licença aqui. Aí começou a me aborrecer, eu disse, mas que cara chato, toda hora que eu vou falar o cara me impede. Depois é que eu fui perceber, tudo que eu ia compartilhar com o Tarsis naquele dia, eu já tinha falado com ele, e ele estava agoniado para repartir também. Então ele já tinha pegado tudo, já sabia tudo, e eu não entendi por que ele me interrompia o tempo todo. Isso deve ser a normalidade da vida dos discípulos. Essa convivência. Lembro de tantas coisas sugeridas, ver o pôr do sol junto, vamos comer alguma coisa junto. Tudo são pretextos, vamos comer uma farofinha junto, bora, topa? Para aproveitar a comunhão. Eu estava de férias agora, aí os irmãos diziam assim, rapaz, bora comer uma farofinha. Eu disse, eu não vou. Eu sei que eu vou trabalhar, Roberto. Vai ou não vai, Roberto? Bota uma rodinha lá. O pessoal pega e não tem como escapulir. Não vai ter nada, não vai. Eu já sei que vai. Então não tem jeito. Botou os irmãos ali junto, a turma vai puxar, vai começar a conversar e a coisa vai render e vai. O que animo? A que estejam juntos. Gente, não percebemos o quanto nós aprendemos quando nós estamos juntos. Porque é um ambiente descontraído, tranquilo, não há tensões, estamos desarmados, mas Deus vai produzindo. Deus vai marcando, Deus vai nos enchendo dessa vida. Então, às vezes nós valorizamos aquele momento ali que parece ser o ensino real, mas o ensino real é o da convivência. E eu lembro que teve um período, ele agora no momento ele está dormindo, mas acordou, está dormindo, mais ou menos. E ele estava convivendo muito comigo, Josa, e ia lá para casa, a gente ia para o sítio, voltava, almoçava lá em casa, e foi um tempo muito intenso, ele era de uma outra junta, mas convivia muito comigo. E um dia, na casa da mãe dele, eu tive um comportamento, ela disse, é com ele que tu está aprendendo isso. Ele estava reproduzindo, não porque eu disse para que ele fizesse, era um comportamento meu, e ele estava reproduzindo o mesmo comportamento. Não tem jeito, irmãos, nós vamos aprender. Essa turminha pequenininha aqui, que está aqui com os vestidinhos, elas veem os outros falando e fazendo, e é um raio, ó, pensa que está brincando, está pegando tudo, vê tudo e aprende. Nós também estamos nesse mesmo processo de aprendizado. Nós não somos discípulos, não somos aprendizes, o nosso rei nos chamou. Então, assim, o discipulado, ele é relacionamento. A formação de um discípulo é uma transmissão de mente. Mesmo que nesse momento seja apenas um ambiente de convivência, de comer junto, de compartilhar. Eu vou ver como ele ensina os filhos, eu vou ver como ele ensina os outros discípulos, eu vou ver como ele trata o vizinho, eu vou ver como trata a esposa, e eu vou aprender todas essas coisas. E eu vou reproduzir essas coisas lá na frente. E foi assim que eu fui aprendendo. Eu era um fominha e ficava ali colado, perturbando o juízo dos irmãos. O fato de eu estar aconjuntado com alguém, vinculado nominalmente, isso me garante que eu estou funcionando e eu estou aprendendo, ainda que eu vá a todos os encontros. Precisa mais, Rubens? Precisa mais. Precisa um pouco mais, Poli? Precisa um pouco mais. Dá para fazer um pouco mais, Lindoval? Dá para fazer um pouco mais. É só usarmos de criatividades. Todos nós temos muitas atividades, mas na criatividade a gente vai fazendo juntos. O meu desenvolvimento de fé depende da minha busca. O princípio não mudou, irmão.
que disse Jesus? Quem busca, quem pede e quem bate na porta. Não está dizendo que se alguém te procurar, que se alguém querer te dar, e que se alguém for na tua porta te bater, você vai receber. Mas diz que a iniciativa deve ser tua. É você. E muitos episódios aconteceram comigo assim. Eu tentei procurar nos relacionamentos com os irmãos. Eu ia na casa do irmão, o irmão não estava. Tentava com o outro, estava ocupado. Tentava com o outro, estava ocupado. E eu nunca desisti, eu segui fazendo. E mesmo naqueles dias que não deram certo, quem comprometeu-se em me dar quando eu buscasse? Foi meu discipulador? Meu companheiro, líder? Não. O Senhor disse que daria se eu buscasse. E Ele deu. E Ele dá. Ele continua sendo bom e continua sendo Deus. Ele faz, irmãos. Podem descansar e fazer. Deus vai estar com vocês, amém? E nessa questão de convivência, eu queria contar uma história para vocês perceberem como nós aprendemos as coisas. Diz que numa certa cidade de interior, havia um padre que ele gostava de pescar e um pastor também. E final de semana eles botavam um barquinho lá, uma canoinha e pescavam. E às vezes o anzol de um enroscava lá em uma pedra, em um galho, e o outro dizia assim: pode deixar que eu vou pegar para você. E ele saía por sobre as águas e tirava o anzol e voltava. E chegou um pastor novo na cidade e viu aquela cena de longe. Um saía andando sobre as águas, pegava o anzol, trazia, aí depois o outro disse: não, eu vou para você. E ia lá, pegava. E ele disse: aqueles homens andam em cima da água, rapaz. E o pastor, que era da cidade, foi embora. E ele fez amizade com o padre e queria pescar. E o anzol lá daquele padre engasgou. Ele disse assim: pode deixar que eu vou pegar para você. E esse homem não sabia nadar. E quando ele botou o pé, afundou e começou. E o padre lá foi lá, socorreu, tirou ele. E o padre disse assim: é o seguinte, é que aqui nesse lago existem pedras e tem um caminho certinho por onde a gente vai, que a gente pisa exatamente nas pedras e não afunda. Irmãos, querem evitar erros? Vá, ande com aqueles que já sabem o caminho das pedras. Vocês vão evitar um monte de problema, um monte de dor de cabeça. Diz assim: meu Deus do céu, eu não sabia disso aqui. Agora eu já não vou mais. Então, assim, eu descobri um bocado de pedra. O pessoal me falou, viu? Aí eu só não vou mais nisso aqui. Já estou avisado. Vamos lá. Mateus 21, verso 1 e 2. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-me. E Jesus mandou 2 discípulos, irmãos, para pegar um jeguinho. Vocês sabem quem foram os 2 discípulos? 2 apóstolos. Não foi os 12 que estavam com ele? Ele não mandou 2 dos 12? 2 apóstolos para pegar o quê, irmãos? O jegue. Não é aqui popular, é assim? A gente não chama de jumento, né, Uber? Aqui é jegue na região, né? 2 para pegar um jeguinho, para trazer. Por que mandou 2? Uma coisa tão simples de se fazer. Na hora de preparar a ceia, quantos ele mandou? 2. Por que 2? Ele manda, e é interessante. Nessa situação, ele diz assim: ide àquela aldeia, tem um jumentinho assim, 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 que ninguém montou. Pega aquele jumentinho para mim. E se alguém, porventura, reclamar, diz que o Senhor precisa dele. E depois vai devolver. Os discípulos foram e assim foi.
Houve gente que reclamou? Houve. Mas permitiu que o jeguinho foi. Aqueles homens aprenderam. O que o Senhor falou era verdade. O jumentinho estava lá. Tinha gente para reclamar e tinha gente para liberar. Por certo, eles foram e disseram assim: rapaz, esse jegue deve estar onde, hein? Será que vai estar lá naquele lugar mesmo? Vai estar mais embaixo? Se ele estiver solto, para a gente pegar. Foram caminhando e voltaram. E assim: rapaz, aconteceu exatamente como o mestre disse. Porque ele falou que estava assim, assim e aconteceu assim. Houve edificação, aprendizado, conhecimento. Aqueles homens se desenvolveram enquanto iam. O companheirismo, ele não é para uma realização pessoal. Já ouviram os mais velhos, claro, os mais novos não sabem. Ah, eu não vou dar certo com fulano. Ah, eu não vou dar certo com fulana, não vai dar certo. Quando eu cheguei logo entre os irmãos, ninguém falava nada, todo mundo ficava assim: não, tá bom, é como, vai ser quando, tá certo. Mas depois de um tempo, eu não vou dar certo com fulano, a fulano não vai dar certo comigo, ah, não vai ser bom não, eu acho que vai dar certo com fulana, dar certo com... Mas por que todas essas coisas surgiram? Algumas ilusões no companheirismo. Alguns romances criados com capítulos semanais de que vai ser uma maravilha. O companheirismo não é para nossa realização. O companheirismo, inclusive, não é para o meu bem-estar. Também não é para o meu conforto. Não é para me agradar. Mas é para desenvolver um serviço. Preparar a ceia, pegar jeguinho, expulsar demônio, pregar o evangelho de 2 em 2, era uma obra a fazer, não era uma realização a se ter. O Senhor não nos chamou para realizações pessoais, mas Ele nos chamou para uma obra sobre essa terra. Amém? Você foi convocado, foi alistado no seu exército para esse fim, para esse serviço. O mundo ideal é maravilhoso, porque idealizamos, sonhamos, é maravilha. E são milhares de mundos ideais, mas o real é um só. Eu queria hoje aproveitar para chamar a atenção dos irmãos para vir para o mundo real. É assim mesmo. É para pegar jegue, vai ter pulga, vai ter carrapato no jegue, pode ter. Tem poeira no jegue, tem também. Traz assim mesmo. Vai ter problema no caminho para ir? Vai. Vai faltar corda, a corda vai quebrar? Pode. Não sei. Vai lá de 2. Para ver, um pega na orelha, pega de outro jeito lá e traz o bicho. Deus nos chamou para fazer sua obra. A obra que Deus tem a fazer não é criar um ambiente de bem-estar para o discípulo ou para a discípula, mas criar um desenvolvimento de serviço de santos em sua casa. Esse é o objetivo, de nos levar adiante. Ah, mas eu não sou amigo de fulano. Já ouviu essa frase? Não, Milton? Eu não sou amiga de fulana. Fulana é minha amiga, não vai dar certo. Eu acho que não vai. Quem é que trabalha em indústria ou fábrica, por favor, levante a mão aí. Ou em ambientes que tem muita gente. Ou já trabalhou, Tarcísio trabalha em indústria. Que mais? Ali também trabalha em um ambiente, muita gente. Tá, nego também, muita gente. Quando chegou lá, nessa empresa, quantos você conhecia? Quantos eram teu amigo, Tarcísio, lá? Ninguém. Nego,
Também. Já conhecia todo mundo? Já era amigo de todo mundo? Agora, mas quando tu entrou, tu já era? Não. Quando tu entrou lá, Josa? Não era. Gente, amizade é uma consequência de convivências. Termina o horário, vai sair junto, dá uma carona, ou come um lanchinho, reparte, ou dá um conselho, uma ajuda, e começa a criar-se uma amizade. O que não podemos colocar à frente da coisa é as atividades para o companheirismo, elas são mais importantes do que essas outras coisas, porque orar, aconselhar, servir e fazer discípulos é a obra a desenvolver. As atitudes nós vamos aprender, vamos consertar ali, perdoa, ama, vai segurando e vai. Depois as coisas vão se encaminhar, em nome de Jesus. Bem? Não tem como entrar perfeitamente harmonizado em um relacionamento, irmão. Eu vi aqui Carlinhos tocando, ele deu uma segurada aqui no violão, botou a mão aqui, a galera diminuiu aqui. Luiz Carlos deu uma paradinha, o Carrom diminuiu. Há uma harmonia, há uma conversa sem palavras entre eles. Estão harmonizados. Quantos anos depois, Carlinhos, está harmonizado? Uns 30, 40? Mais ou menos. De tocarem junto, não precisam dizer nada, um olha para o outro, dá risada, está tudo feito. Isso acontece com o tempo. Amém? Toda essa questão da identificação, da cumplicidade, da abertura, vai ser consequência do andar junto, irmãos. Nós vamos desenvolvendo a confiança do irmão, na irmã, e vamos fazendo a obra de Deus. Permitam-se ser aconjuntados aí, conduzidos. Tem juntas novas por aí. Que Deus nos abençoe e possamos prosperar na casa de Deus. Amém? Uma outra coisa é que a formalidade traz uma atrapalhação tão grande, e eu quero contar sobre formalidade minha. Lá em 96, início de 96, eu estava em um companheirismo e eu chamei o companheiro e a gente conversou. Eu disse assim: rapaz, a gente não está funcionando, porque a gente não tem dia marcado, a gente não tem um horário, não tem um lugar para reunir, então não está funcionando. E ele também, choramingando, rapaz, a gente está mal, precisa... Depois ficamos olhando um para o outro assim. Eu disse: mas a gente está onde? E a gente estava ontem, onde? Semana passada, domingo, todos os dias a gente estava junto, fazendo a obra, orando, pregando. A gente queria um dia marcado, Roberlândia, para dizer que tinha... Graças a Deus que não tinha um dia marcado. Todo dia estava fazendo a obra. Esse é o objetivo, não é um dia marcado. Tem irmão que diz assim: ó, não posso fazer nada que hoje eu vou estar com o meu companheiro. Não pode fazer? Aí é que tem que fazer se foi chamado para a obra. Não, eu tenho um irmão para aconselhar, não posso não, que hoje eu estou com um companheiro. Tu não pode, criatura. Quem te disse é para fazer exatamente isso. Vai lá com ele. Vai lá ajudar. Teu irmão precisa ser servido. Não posso. Pode sim. Vai lá servir o irmão. Então, essa confusão que às vezes fica aí pairando na cabeça atrapalha o desenvolvimento de uma coisa simples. Amém? Que Deus nos dê graça e sabedoria para viver e aplicar no nosso dia a dia as coisas simples. Amém? Deus é bom.